Agosto Dourado, mês do aleitamento materno e de ações para a promoção da saúde no município de Criciúma, e você vai ver também. Sinal 5G vai ser ativado em São Paulo e a tecnologia vem para mudar a vida do brasileiro. Embarques de milho totalizam mais de 4 milhões de toneladas somente em julho. De acordo com o CAGED, os jovens foram os mais contratados nos primeiros 6 meses do ano. O plenário da Assembleia Legislativa aprovou o projeto de lei de diretrizes orçamentárias do Estado. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Hoje, quarta-feira, dia 3 de agosto de 2022, tempo firme, céu nublado em toda Santa Catarina. Em nota técnica, o Ministério da Saúde sugeriu que as mães recentes ou as grávidas devem usar máscaras de proteção e evitar contato com pessoas que possam ter alguma erupção suspeita na pele, entre outros cuidados para evitar o contágio pela varíola do macaco. Em nota técnica, o Ministério da Saúde deu novas recomendações para as grávidas, para as mulheres que acabaram de dar à luz e também para as que estão amamentando, para se prevenirem contra a varíola do macaco. Entre os conselhos, a pasta sugere que as gestantes e mães recentes usem máscaras, principalmente em ambientes com indivíduos potencialmente contaminados com o vírus, que se afastem de pessoas que apresentem sintomas suspeitos, como febre, lesões de pele e mucosa, e que evitem o contato físico. A pasta também alerta que este grupo deve procurar atendimento médico caso apresente algum sintoma, para que se estabeleça diagnóstico clínico e, eventualmente, laboratorial. A nota técnica diz também que para gestantes com sinais ou sintomas suspeitos da doença em caso de teste positivo, é indicada a hospitalização nos casos moderados, graves e críticos. A pasta reforça ainda que não há protocolo de tratamento específico com antivirais para as mulheres grávidas e para as que acabaram de dar à luz. A poliomielite volta a ser uma preocupação mundial devido à baixa cobertura vacinal. Um homem foi diagnosticado nos Estados Unidos com a doença. A informação foi divulgada pelos órgãos de saúde, que pediram para os moradores se certificarem de que foram vacinados contra a doença. A descoberta da poliomielite nas amostras de água coletadas em junho mostra que o vírus estava presente na comunidade antes do primeiro caso da doença no país em 10 anos ser diagnosticado em julho. Testes de laboratório também confirmaram que a cepa está geneticamente ligada a outras variantes encontradas em Israel e no Reino Unido. Mas, de acordo com as autoridades, o paciente diagnosticado não possui histórico de viagens para esses países. Autoridades de Nova York disseram que abrirão clínicas de imunização para ajudar e incentivar os moradores não vacinados a tomarem suas doses. A poliomielite é muitas vezes assintomática e as pessoas podem transmitir o vírus sem saber que estão doentes. Apesar de atacar em qualquer idade, a maioria dos casos ocorre entre crianças de 3 anos ou menos. Em casos graves, a doença pode acarretar paralisia nos membros inferiores. A vacinação é a única forma de prevenção. Os embarques de milho totalizaram mais de 4 milhões de toneladas em julho, segundo o relatório dos dados da balança comercial divulgado pela Secretaria do Comércio Exterior. Segundo a entidade, foram 1.250.000 de toneladas apenas na última semana, 32% a mais em relação à semana anterior. Analistas de mercado destacam que o desempenho das exportações de milho no mês de julho foi a segunda maior da história, atrás apenas de 2019, quando quase 6 milhões de toneladas foram vendidas ao exterior. Para 2022, as exportações do cereal somam mais de 10 milhões de toneladas, ou seja, 86% a mais do volume exportado entre janeiro e julho de 2021. Já os embarques semanais de soja tiveram um ligeiro ganho de 2% em relação ao volume embarcado na semana anterior.
As exportações semanais fecharam em 1.260.000 toneladas, enquanto o acumulado de julho ficou em quase 8 milhões de toneladas, 13% a menos do montante de julho do ano passado. Até agora, as exportações totalizaram 60.590.000 toneladas, o que representa um recuo de 8% em relação ao mesmo período do ano passado. Os alimentos industrializados e ultraprocessados não ajudam em nada a saúde, melhor dizendo. De acordo com uma pesquisa, a chance de se ter uma demência é maior em quem consome efetivamente esse tipo de produto. De acordo com especialistas em saúde, os alimentos industrializados e ultraprocessados têm baixo valor nutricional. Esses produtos possuem poucas fibras, poucas proteínas e são ricos em açúcar, gordura e sal. O estudo publicado na revista científica Neurology mostrou que aquelas pessoas que consomem grandes quantidades de alimentos ultraprocessados têm uma maior chance de desenvolver demência, em comparação com aquelas que consomem poucas quantidades. Os cientistas demonstraram que substituir 10% dos alimentos ultraprocessados por não processados, como frutas frescas, vegetais, legumes, leite e carne, diminui 19% as chances de apresentar quadros de demência. De acordo com os pesquisadores, o estudo não prova de forma integral que alimentos ultraprocessados causam demência, mas mostra uma associação entre o consumo e a doença. A pesquisa alerta ainda para um consumo consciente desses alimentos que certamente podem ocasionar outras complicações. A seguir, mais uma cidade vai receber a tecnologia 5G no Brasil. O Copom vai anunciar ainda hoje a nova taxa Selic. O mercado espera que essa seja a última alta do ano. A edição mais recente do Boletim Focus, pesquisa semanal com analistas de mercado, prevê que a Selic deve passar de 13,25% para 13,75% ao ano, com alta de 0,5 ponto percentual. Os analistas de mercado esperam que a taxa permaneça nesse nível até o fim do ano. Nas estimativas das instituições financeiras, o comitê pode encerrar aí o ciclo de aumento de juros, apesar das pressões atuais sobre a inflação. A taxa básica de juros é o principal instrumento do Banco Central para manter a inflação sob controle. Na ata da última reunião, os membros do Copom indicaram que pretendiam aumentar mais uma vez a taxa Selic em 0,5 ou 0,25 ponto percentual, mas deixaram aberta a possibilidade de promover novas altas caso a inflação persista. Apesar dos preços da gasolina e da energia elétrica terem ficado mais baratos nos últimos meses, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia continua a impactar nos valores do diesel, dos fertilizantes e de outras mercadorias importadas. Até maio, os comunicados do Banco Central indicavam que a autoridade monetária pretendia encerrar o ciclo de elevações em junho. Mas as altas além do previsto, promovidas pelo Federal Reserve dos Estados Unidos e do Banco Central Europeu, indicaram pressão sobre os juros brasileiros. De acordo com o CAGED, nos primeiros 6 meses deste ano, o número de jovens bateu um novo recorde de contratações com carteira assinada no país. Os jovens com até 24 anos foram os mais escolhidos nas contratações com carteira assinada realizadas nos primeiros 6 meses de 2022. De acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, cerca de 62% dos contratados formalmente no período não tinham mais de 25 anos de idade. Entre aqueles com idades entre 25 e 65 anos, o número de contratações também foi maior que o de demissões. Cerca de 30%
37% das vagas disponíveis nos primeiros 6 meses do ano foram preenchidas por pessoas dessa faixa etária e também representam um número positivo. Os dados do Ministério do Trabalho mostram ainda a situação ocupacional por nível de escolaridade. Entre os contratados com carteira assinada no primeiro semestre, 7 de cada 10 tinham um ensino médio completo. Depois aparecem os profissionais com ensino superior completo, que preencheram pouco mais de 12,1% das vagas formais abertas no período. O sinal 5G será ativado em São Paulo nesta quinta-feira. A capital paulista será a quinta cidade do país a contar com a nova tecnologia. Aqui em Santa Catarina, só no final do ano. Mas você sabe qual é a mudança que essa novidade pode trazer para a sua vida? O 5G já está em algumas cidades do Brasil, mas muita gente nem sabe disso ainda. Não sei. Não tenho muita certeza, né? Uns falam que tem, outros falam que não tem, né? E quando o assunto são as mudanças que a tecnologia vai trazer, aí as dúvidas são ainda maiores. Calma aí. Eu sei, mas é um branco. Não. É mais internet, né? O pessoal só fala 5G, mas o que é? Não sabe. O 5G é a internet móvel de quinta geração, com velocidade bem maior do que a que se tem hoje. E é isso que vai fazer toda a diferença. A velocidade é 20 vezes maior. E o diferencial, qual que é? Que com o 5G a gente consegue deixar vários aparelhos interconectados, né? E funcionando remotamente. Isso a gente não conseguia fazer com o 4G. A especialista ainda afirma que o 5G é muito mais rápido do que o Wi-Fi, que pode estar com os dias contados. Então, eu acredito que isso vai ser gradativo, né? Esses planos de Wi-Fi, né, hoje, que tem uma ampla, né, assim, várias concorrentes, assim, um disputando com o outro, eu acho que a tendência é acabar com isso mesmo e o pessoal optar pelo 5G. Em termos de velocidade, não tem comparação. A novidade vai transformar rotinas. As pessoas poderão trabalhar remotamente com um nível de internet superior, né, em termos de imagem, de velocidade, né? Isso vai ser um facilitador que a gente já não tinha no 4G. Né? Às vezes você estava lá no 4G, começava a cortar o vídeo, caía a ligação, a lentidão, até para o pessoal que precisa fazer download de vídeos, de matérias, também é muito difícil, porque fica lá, né, carregando. Então, tudo que a gente precisa de velocidade na entrega, o 5G vai atender a demanda. É o ideal para uma época em que se depende do celular para quase tudo, desde o acesso a bancos, cartões e documentos, até as compras dos mais diversos produtos e serviços. E não para por aí. Até a residência, por exemplo, da gente, hoje tudo é automação. Né? Então você pode apagar e acender a luz pelo celular. Com a nova tecnologia, será possível até que um cirurgião realize um procedimento à distância por meio de um robô. Tudo em tempo real, mas não exatamente agora, pelo menos aqui no Brasil. Apesar da ativação do 5G em algumas cidades, ainda pode levar algum tempo para que a tecnologia funcione de fato em todas as localidades. Isso porque tudo depende da instalação de antenas. Aqui em São Paulo, por exemplo, já foram feitos cerca de 900 pedidos para a instalação desses equipamentos. Um número que é superior ao exigido e que indica que logo, logo, toda a capital estará coberta. Mas ainda não há uma data definida. Mas alguns prédios por aqui já têm o 5G habilitado. Principalmente na região da Paulista, Zona Sul, todos eles já estão com 5G. Então é automático, você está lá e o seu telefone automaticamente já muda para essa rede de cobertura. Só que para ter acesso a essa internet móvel mais rápida, é preciso ter um aparelho compatível. A pessoa vai ter que trocar de aparelho. Infelizmente, para poder ser atendido por essa nova tecnologia, vai ter que também pegar um aparelho com uma tecnologia um pouquinho mais avançada. A promessa do mercado é que no futuro próximo os aparelhos com tecnologia 5G fiquem mais em conta, acessíveis a todos. Eu vou ver o custo-benefício depois. O custo pode ser bem variado, mas o benefício já é indiscutível. É enriquecedor, principalmente para o Brasil,
né, que eu acredito que é um dos países que cresce cada vez mais nessa área de tecnologia. A cidade de São Paulo é a quinta do país a contar com a nova tecnologia de internet móvel. Antes, o 5G chegou a Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre e João Pessoa. Depois vai a Goiânia, Salvador, Curitiba e Rio de Janeiro. E a previsão é que até o final do ano, todas as capitais já tenham o 5G ativado. E o plenário da Assembleia Legislativa aprovou o projeto de lei de diretrizes orçamentárias de Santa Catarina para 2023. O texto estima receitas e despesas em torno de 43 bilhões de reais, um aumento de quase 17% em relação ao que estava previsto para este ano de 2022. O plenário da Assembleia Legislativa aprovou o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de Santa Catarina para 2023. O texto teve algumas modificações em relação ao parecer enviado pela Comissão de Finanças e Tributação. Entre elas, a aprovação de uma emenda em destaque que limita as despesas primárias correntes ao Poder Executivo. O limite são os valores de 2021 acrescidos da inflação apurada pelo índice IPCA. Outra mudança retira a obrigatoriedade da inclusão na lei orçamentária anual das ações de investimentos quanto à execução do Plano 1000, Programa de Distribuição de Recursos aos Municípios. Também foi aprovada uma emenda que determina a inclusão na LDO de gráficos demonstrativos específicos da evolução da receita e da despesa de acordo com cada categoria. O objetivo é facilitar a compreensão da peça orçamentária por parte dos parlamentares e da sociedade. Para o ano que vem, o texto da LDO estima receitas e despesas em 43 bilhões e 400 milhões de reais, um aumento de quase 17% em relação ao que estava previsto para 2022. Além da LDO, o plenário aprovou ainda o projeto de lei que institui o mês de maio como aquele dedicado às ações de promoção da saúde dos animais de produção em Santa Catarina. O objetivo é sensibilizar a sociedade sobre a responsabilidade na manutenção do status sanitário de zona livre de febre aftosa sem vacinação conquistado por Santa Catarina em 2007. Também foram acatados os projetos de lei que instituem o Dia Estadual do Queijo Artesanal, a ser comemorado anualmente em 16 de janeiro, e o Dia Estadual das Voluntárias da Rede Feminina de Combate ao Câncer, em 19 de outubro. As propostas agora seguem para sanção ou veto governamental. A seguir, ações são incentivadas em Criciúma no Agosto Dourado, mês da promoção à amamentação. Esse mês de agosto é o Agosto Dourado, mês que se fala da importância da amamentação. Criciúma está cheia de atividades e até concurso para incentivar os servidores da saúde para falarem mais sobre o assunto. Considerado o alimento mais completo para os bebês, o leite materno sacia a fome, contribui para a melhora nutricional, reduz as chances de obesidade, hipertensão e diabetes e também diminui os riscos de infecções, alergias, além de provocar um efeito positivo na inteligência e no vínculo entre mãe e bebê. Os benefícios são totalmente conhecidos e por isso o Agosto Dourado vem para reforçar a sua importância e o município de Criciúma está com várias atividades para ressaltar a importância do aleitamento. A gente chamou os servidores da saúde para
falar sobre o tema amamentação, sobre os manejos que a gente encontra, né, as dificuldades, o que fazer numa dificuldade com relação ao aleitamento materno, como apoiar essa mulher. Também falamos sobre legislações específicas, né, da comercialização de produtos alimentícios para essa fase, que também tem que seguir esse padrão, e a gente capacitou com profissionais da vigilância sanitária. E também fizemos uma problematização de cenas que ocorrem cotidianamente, né, nas unidades de saúde, em todos os serviços de atendimento, para que eles se vejam, né, qual tipo de atendimento pode promover o aleitamento materno e qual que não vai promover, né? Então foi uma problematização muito boa e também foi muito legal resgatar esses meses temáticos do SUS, né, e em especial o Agosto Dourado, para que a gente comece a tratar desses temas de saúde com a normalização, né, dos atendimentos de saúde, com o contingenciamento da Covid já bem estabilizado, né? No próximo sábado, um grande encontro irá acontecer. Será a segunda edição do Mamaço, que visa mostrar que amamentar não é de nenhuma forma um ato vergonhoso, e sim de muito amor. Envolver a sociedade civil, conhecer, saber, porque a gente não defende aquilo que a gente não conhece. Então, venham ver, né, venham participar do nosso Mamaço, a partir das 10 horas no sábado, dia 6, aqui no Parque Altair Guide, traga a família. Se você é um apoiador, se você tem uma história bonita para contar com relação ao aleitamento materno, ou uma história de superação, porque outras mulheres também podem aproveitar, né, esse tema e se perceberem que tem ajuda, acontece com outras pessoas, enfim. E também o Banco de Leite Humano vai estar aqui tentando fazer essa captação de doadoras, porque o Banco de Leite ele precisa de doação de leite humano, então ele vai estar aqui dando todas as orientações de como se tornar uma doadora de leite humano, que é fundamental para os bebês que estão na UTI neonatal. A Secretaria de Saúde ainda está promovendo, junto aos funcionários, uma campanha para quem tiver mais curtidas nas redes sociais em alguma foto ou vídeo que incentive a amamentação. A unidade em que o servidor trabalha irá ser premiada. Então, a gente convidou, né, os servidores da saúde num formato de concurso para que eles produzam vídeos criativos de TikTok, tipo Reels, assim, e marquem a Secretaria de Saúde e o Núcleo de Educação Permanente para que sejam vídeos que promovam, né, o aleitamento materno e caiam nas redes, né? Então, a gente chama esse concurso carinhosamente de Deleite nas Redes, vai funcionar, né, vai ficar durante todo o mês de agosto, e o propósito é realmente assim que o vídeo seja mais curtido, né, então vai ganhar o vídeo mais curtido. Para o serviço, a gente vai premiar o serviço onde o servidor trabalha, mas nada impede que qualquer pessoa também possa criar o seu vídeo criativo relacionado ao aleitamento materno, promovendo, né, o aleitamento materno e marcando a Secretaria de Saúde, né, @Saúde Criciúma, né. A campanha nacional de amamentação deste ano tem como tema apoiar a amamentação e cuidar do futuro. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 6 milhões de vidas são salvas a cada ano por conta da amamentação. Os dados do Ministério da Saúde apontam que no Brasil quase 46% dos bebês de até 6 meses de vida são amamentados no seio de forma exclusiva e cerca de 60% recebem o leite materno até os 2 anos. E com essa informação a gente encerra o Informe Região desta quarta-feira. Lembrando para você, siga a gente nas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e no Facebook. E também para vídeos e a nossa programação, você pode acompanhar a gente no nosso canal do YouTube /TV Primavera Criciúma. A todos vocês, uma boa noite. Até amanhã.